Boa noite. Volta às aulas requer muito mais acolhimento do que grade curricular. E sobre esse assunto tão importante que a gente está falando agora, a gente conversa então com a Flávia Sato, especialista em gestão emocional e diretora de conteúdo do programa Soul. Tudo bem, Flávia? Seja bem-vinda ao ND. Obrigada, Roberta. Tudo bem? Falar sobre esse assunto tão importante, né? Agora, a partir do dia 8 de setembro, o governo do estado de São Paulo já liberou a retomada das aulas presenciais, uma retomada um pouco diferenciada, não tanto em relação ao conteúdo, mas mais em acolhimento, e é exatamente isso que a gente vai falar hoje, né, Flávia? Qual é o momento da educação que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo um momento super complexo, né? Acredito que não só para a educação, mas como você disse, essa volta às aulas presencial vai requerer muita atenção, né, dos professores, das escolas, uma estrutura realmente de acolhimento para que as crianças cheguem com segurança, não só física, né, da saúde física, mas também uma segurança psicológica, né, cuidado com a saúde mental das nossas crianças, com certeza. E que tipo de escola, então, Flávia, essas crianças vão encontrar agora nesse período pós-pandemia? Que tipo de escola e que tipo de ensino? Além de todas as adaptações, né, com certeza as escolas vão ter uma série de protocolos para seguir, né, para estarem oferecendo um ambiente seguro para as crianças, mas também, né, um cenário completamente diferente para as crianças, né, não é a escola que elas estavam habituadas a frequentar no cenário pré-pandemia, e em termos de ensino, é uma escola que vai precisar abrir espaços de acolhimento, né, de escuta dessas crianças, de entender o que elas estão vivendo. Muitas delas podem ter vivido traumas sérios, né, durante esse período de pandemia, terem perdido pessoas ou visto, né, amigos perderem pessoas especiais, né, pessoas próximas da família. Então, é um ambiente que vai também precisar, para além das disciplinas, né, que obviamente as escolas estão preocupadas, né, em tirar um pouco o atraso, mas para além dessas disciplinas tradicionais, a gente vai com certeza precisar abrir um espaço de qualidade para a escuta e acolhimento das crianças. Eu acho que essa seria, então, a grande preocupação, principalmente do secretário de Educação do Estado de São Paulo, quando ele fala dessa primeira semana ser uma semana só destinada ao acolhimento, né? Quer dizer, que as escolas que optarem pela volta, pelo retorno às aulas presenciais nesse momento, na verdade, elas não vão colocar conteúdo, elas vão ter esse momento de acolhimento, de ver como é que anda o lado emocional da criança e dos seus familiares. Exatamente, exatamente. É uma medida extremamente necessária, né? As crianças vão realmente ter muita coisa para trabalhar, com certeza para compartilhar com os amigos e com os professores, e os educadores têm que estar super atentos a esse momento bem delicado, né, das crianças. Agora, a Flávia, tem o outro lado, né, que é a questão dos educadores, das escolas, que estão preocupadas com esse déficit educacional que a gente está vivendo nesse ano de 2020. Então, assim, muito conteúdo a ser dado, conteúdo que foi passado agora de forma remota, às vezes não foi absorvido como se esperava. Então, vai ter uma, entre aspas, uma briga entre o conteúdo e o lado emocional. Como é que a escola ela pode dinamizar esses dois pontos? Eu acredito que a gente não pode ver essas duas frentes como frentes que estão competindo aí, né? Tanto por tempo no currículo quanto pela atenção dos educadores ou das crianças. Essas duas frentes, elas são complementares, né? Não tem como a gente imaginar que as crianças vão chegar na escola tendo todo esse contexto que elas viveram, às vezes com muita ansiedade, às vezes com medo, às vezes vivendo traumas, e elas vão conseguir absorver conteúdo de disciplinas, das disciplinas tradicionais, por exemplo, né? Então, para a gente é muito claro ver que as duas coisas estão muito conectadas, né? E cuidar desse ambiente interno da saúde mental das crianças também é uma forma de proporcionar que elas tenham um aprendizado mais efetivo, né, das próprias disciplinas tradicionais. Então, isso é verdade para os adultos também, a gente sabe, e também é verdade para as crianças, né? Então, essa coisa da competição, acho que a gente não deveria ver dessa forma, né? As duas coisas vão ter que trabalhar em conjunto, com certeza. Você mencionou agora essa palavra medo, né? E a gente fala de medo, ansiedade. É um cenário onde esses sentimentos estão muito presentes nas famílias.
Como é que a escola, então, pode se preparar e discutir esse tema, né? Medo de perder algum familiar, medo de pegar a doença. Quem ainda não teve a Covid, porque hoje a gente divide, né, entre quem já teve e quem não teve. Quem ainda não teve a Covid, no primeiro espirro, dor de garganta, já se apavora. Quer dizer, é um cenário de medo e um cenário de insegurança. Como lidar com esses sentimentos com crianças e adolescentes? Acho que o primeiro passo nesse caso é trabalhar esse tema com os próprios educadores, né? Então, antes da gente pensar em receber as crianças de volta na escola, né, para as aulas presenciais, os educadores vão precisar passar por um preparo, também serem acolhidos, né, nesse volta às aulas. E a questão do medo é muito interessante, né? Porque o medo e a ansiedade, e a questão do pânico também, né, muito que é o medo exacerbado, eles estão muito associados a uma questão que a gente está projetando no futuro, né, um cenário ruim normalmente, que a gente não sabe se vai acontecer, mas a gente já começa a viver aquilo como se estivesse acontecendo agora, né? E a gente experiencia essa emoção como se o pior cenário estivesse acontecendo agora. Então é importante que a gente tenha clareza sobre as ferramentas que a gente pode usar nesse momento para garantir que o pior cenário não aconteça, né? Então as escolas estarem com uma infraestrutura preparada para garantir a segurança das crianças e todas as medidas, né, os protocolos de segurança. Essas são as ferramentas que vão nos trazer segurança nesse momento de que a gente não vai viver esse cenário apocalíptico, né, de que as piores situações não irão acontecer. E aí o acolhimento dessa emoção deve também ser feita nesse lugar, né? Então, no presente, quais medidas a gente pode tomar, como é que a gente pode acolher essa emoção e também deixar que ela passe sem ser arrastado por esse medo, né? Se a gente for sempre ser vítima disso, refém desse medo, a gente não vai conseguir voltar, né? A gente não vai conseguir retomar as atividades e a gente não vai conseguir ser criativos nesse momento que a gente precisa para resolver os problemas que a gente está vivendo, né? E todos os desafios. E essas atividades, como é que elas poderiam ser feitas quando a gente pensa de educação infantil a ensino médio? A gente está falando de crianças de 3, 4 anos até adolescentes de 17, 16, 17 anos lidando com o mesmo sentimento de formas diferentes. O que eu estou entendendo que você está falando é não deixar com que essas crianças e os profissionais que vão trabalhar com elas sejam dominados pelo medo. É isso? Exatamente. E como eu acho que é uma ótima oportunidade, Roberta, para a gente começar a trabalhar essa questão da alfabetização emocional, né? Quais são as emoções que a gente sente, como é que elas estão presentes no nosso corpo, que tipo de ferramentas a gente pode usar para gerenciar melhor essas emoções, para melhorar as nossas respostas, né? Então, em situações desafiadoras como essa, a pior resposta que a gente pode dar é entrar em pânico e sentir que a gente não pode fazer nada, né? Então, existem coisas que a gente pode fazer e nesse estado de equilíbrio a gente consegue propor também soluções mais inteligentes, né? Então, o primeiro passo, os educadores tendo essa experiência de acolhimento, cada um aí com a faixa etária que eles trabalham, adequar essas atividades de alfabetização emocional, de acolhimento, de gestão das emoções para idades específicas, né? Com crianças menores, isso pode ser feito de uma forma lúdica, né? Com atividades, com fantoches, com conversas mais soltas, né? Que seja mais propício para as crianças pequenas. Para os adolescentes, isso já pode ser tratado com uma linguagem até... a gente pode até entrar em aspectos da neurociência, em aspectos da fisiologia, que os adolescentes também já têm um pouco mais de domínio sobre esse assunto. Pode ser interessante eles saberem como é que o corpo deles está agindo, né, em resposta a esse estresse que eles estão vivendo e o que eles podem fazer, né? A gente não é refém das nossas emoções, a gente consegue sim ter alguma autonomia em relação a isso para saber gerenciar e melhorar as nossas respostas sempre. Questão do autocontrole, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre acolhimento e volta às aulas. Não sai daí, é um minutinho, eu volto já. O ND está de volta ao nosso assunto de hoje, volta às aulas, acolhimento ou conteúdo? O que é o mais importante nesse momento? E sobre esse assunto a gente está conversando com a Flávia Sato, que é especialista em gestão emocional e diretora de conteúdo do programa SOU.
Flávia, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão do medo, da ansiedade, como lidar com essas emoções e tem o contrário também, como proporcionar nesse momento bem-estar para essa criança que ficou 5 meses presa em casa, dependendo, né, da personalidade, dependendo da idade, uma dificuldade imensa, não só no aprendizado, mas às vezes até no convívio, não consegue ver os amigos, ficou presa só com um familiar, de repente, enfim, são várias situações que essa pandemia proporcionou. Como então trazer de volta, quando essa criança volta para a escola, como proporcionar um bem-estar nessas novas regras impostas então pela pandemia? Por exemplo, a gente está falando de uma criança pequena que vai retornar à escola, mas não vai poder brincar no parquinho. Né? Uma criança pequena que vai retornar à escola não vai poder compartilhar o brinquedo com um amiguinho. Quer dizer, o quanto isso vai interferir no desenvolvimento dela e na percepção que ela tinha da escola. Esse é um cenário que exige muita atenção e vai exigir um preparo especial da escola e dos educadores, né? Então, o primeiro ponto é que as crianças sejam recebidas em um ambiente que proporcione segurança, né? Então, que a escola tenha esse clima, que os educadores também estejam com essa visão, né? Não vai adiantar a gente pensar, se preocupar tanto com a criança, ela chegar na escola e os professores estarem vivendo uma situação de estresse e de medo, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente fala sempre sobre proporcionar um terreno que seja fértil, né, para sementes. Então, não adianta a gente colocar uma semente em um terreno que não está adequado para essa semente crescer, né? Então, o primeiro ponto é o cuidado do ambiente. Mas, de fato, né, como eu vinha comentando com você, Roberta, acho que essa é uma oportunidade para a gente trabalhar aspectos da educação emocional, né, e da atenção das crianças para o mundo interno que elas têm, né, para esse mundo das emoções, para tudo que está acontecendo e para as ferramentas que elas podem, portanto, aprender nesse contexto para ajudá-las, né, a continuar aprendendo, a continuar se divertindo, a continuar se relacionando com seus amigos, né, talvez de uma forma diferente nesse momento, mas com uma qualidade que garanta, né, que esses relacionamentos ainda sejam saudáveis para as crianças. Então, é uma forma, a gente está vivendo esse desafio nesse momento, mas existem formas de contornar isso, né? E é uma oportunidade grande para todo mundo aprender com essa situação, com certeza. Você falou da importância desses profissionais, dos professores, coordenadores, estarem também nesse mesmo, com esse mesmo sentimento, né? Serem também acolhidos para poderem acolher, então, essas crianças. E a gente teve em algumas pesquisas, em algumas cidades do estado, muitos professores não desejando o retorno às aulas por medo. Então, como é que está sendo trabalhado esse profissional? O que pode garantir que o meu filho vai retornar à escola e vai ter um profissional preparado e não um profissional que está lá contra a vontade, com medo? A forma como esse profissional deveria ser preparado, né, ao menos desse ponto de vista da gestão das emoções, né? Primeiro, acolher esse profissional, escutar, né? Muitos deles talvez estejam também passando por desafios grandes na própria família ou entre pessoas queridas que ele eventualmente possa ter visto ficar doente ou, né, até perdido nesse momento de quarentena. Então, a escuta e o acolhimento das situações como elas são, da realidade de cada um como é, mas ao mesmo tempo o cuidado para não tornar isso ainda mais um peso, né? Não tornar a escola um muro de lamentações, né? Então, ao mesmo tempo que a gente acolhe as emoções e as histórias desses profissionais, como é que a gente coloca na mão deles, né, ferramentas que podem ajudá-los a gerenciar também essa situação que eles estão vivendo, que possam ajudá-los a combater esse medo, né, como eu estava comentando também anteriormente, essa questão do medo, né, e do pânico está muito associado a uma projeção de um cenário ruim no futuro, né? Então, o que está por trás disso? Como é que a gente pode ter mais atenção sobre o que a gente está projetando, sobre a nossa própria mente, sobre as nossas próprias emoções? Então, essa também é uma oportunidade de um trabalho com os profissionais da educação, que a gente está falando aqui, mas também para todos os adultos, né, que estão vivendo esses desafios agora e que podem muito bem aprender com toda essa situação que está se impondo para a gente.
Agora, se não fosse a pandemia, esse ano até seria um ano diferente no seu ponto de vista? Eu falo porque a Base Nacional Comum Curricular é o que a BNCC previa em relação a habilidades socioemocionais, que é um assunto que já vem ganhando força, acho que desde o ano passado, né, já está todo mundo falando sobre isso, e agora, então, explodiu a real necessidade da gente desenvolver isso nos alunos. A BNCC, né, a partir desse ano, ela previa uma série de competências que seriam trabalhadas, né, que estavam sendo aí colocadas como importantes, né, serem trabalhadas nas escolas. Várias delas estavam associadas a competências socioemocionais, né, que a gente conhece no vocabulário mais adulto profissional, a gente conhece como soft skills, né, que são essas habilidades que a gente começa a trabalhar com as crianças desde cedo, para que elas consigam usufruir de uma vida mais plena, que elas tenham mais bem-estar, que elas consigam se conectar mais com pessoas, né, criar vínculos e relacionamentos mais saudáveis e, portanto, serem mais felizes na vida adulta, né, claro, mas também no presente, enquanto elas estão crescendo e amadurecendo. Então, esse ano seria o primeiro ano, né, em que a Base Nacional já estava valendo, então que as escolas já teriam esse trabalho previsto, né, de aprendizagem socioemocional, e não se deu dessa forma, né, de acordo com esse cenário que a gente viveu de pandemia. A BNCC, então, não foi implementada da forma como deveria esse ano, nem nesse ponto de aprendizagem socioemocional, mas também não foi cumprida uma série de outras metas de aprendizagem que são previstas para cada ano letivo, né? Então, esse cenário, ele está igual para todo mundo, né? Todo mundo está vivendo esse mesmo desafio, e é como você disse, não é como a gente gostaria que acontecesse, né? A aprendizagem socioemocional, a gente entende que é um trabalho importante de ser realizado e já é um assunto que está em pauta há alguns anos. Não gostaríamos que a atenção fosse chamada dessa forma, né, nessa situação que a gente está vivendo, mas, né, foi como aconteceu, então acho que as escolas agora, já sabendo da importância disso por conta da base, agora então elas sabem por experiência, né, por viver essa situação de um pouco de caos, né, com os próprios educadores e também com os alunos e também com as famílias, né, dos alunos, a importância das habilidades socioemocionais, isso se tornou inquestionável, né? Hoje a gente não vê ninguém falando que isso não é importante, né? A gente sabe, empiricamente, pela nossa experiência, até traumatizante desse momento, o quanto é importante ter domínio sobre essas habilidades. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre as habilidades socioemocionais. É um minutinho, a gente volta já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, volta às aulas. Requer muito mais acolhimento do que grade curricular. Sobre esse assunto, a gente está conversando com a Flávia Sato, especialista em gestão emocional. Flávia, a gente está falando sobre a questão da habilidade socioemocional, que eu acho que vai ser a grande sacada das escolas nesse primeiro momento, nesse retorno de volta às aulas, com crianças, né, com vários cenários, como a gente falou, crianças muitas vezes abusadas dentro de casa, violentadas dentro de casa, onde a escola sempre foi um refúgio ou sempre foi um segundo olhar para como está essa criança. Então, retornando nessa questão das habilidades socioemocionais e nessa recepção dessas crianças nesse cenário atual que a gente está, o que seria, então, desenvolvido nessas crianças? Que tipo de habilidades socioemocionais? O que são essas habilidades? Eu acho importante dizer, Roberta, né, habilidades socioemocionais, elas são um meio, né, a gente começou a falar sobre isso no começo dos anos 90, quando a Unesco, então, ela traz os 4 pilares que seriam essenciais serem trabalhados para uma educação transformadora. Então, a Unesco fala em aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. E a partir desses 4 pilares é que foram desenvolvidas as competências que aí, portanto, vão concretizar esses objetivos que são para a educação de excelência, digamos assim, né? Então, quando a gente fala em aprendizagem socioemocional, habilidades socioemocionais, a gente está falando de todas as habilidades que vão permitir, né, a criança
fluir na vida e efetivamente conseguir amadurecer e ser um adulto que vive uma vida plena, que vive uma vida feliz, né? Então, isso é sempre um meio. E a gente está falando de habilidades que são importantes para qualquer pessoa, né? E que trabalhadas dentro da escola ganham uma força muito maior. Então, habilidade de escuta, habilidade de empatia, habilidade de compaixão, habilidade de resolução de conflito, de saber se comunicar de uma forma assertiva e eficiente. Então, tudo isso está no âmbito das habilidades socioemocionais. O que antes isso era desenvolvido também na família, agora passa um pouco a ser responsabilidade da escola. É isso mais ou menos, né, Flávia? Ser compartilhado, Exato. pelo menos, com a escola, né? As escolas mesmo já trabalhavam isso de alguma forma, né? A gente sempre tem o educador nesse lugar de uma pessoa que realmente está preocupada com o ensino integral dos alunos. Porém, quando a gente coloca habilidades socioemocionais dessa forma, né, pós esse protocolo aí da Unesco, a gente está falando de uma aprendizagem socioemocional intencional. Quer dizer, a gente vai trazer para o currículo, a gente vai colocar atenção, a gente vai fazer isso de uma forma sustentada, estruturada, não só, né, dependendo do professor ou dependendo da escola. A gente traz isso com mais seriedade. Tá ok. Flávia Sato, muito obrigada pelas suas informações. Vamos ver como é que vai ser, então, esse retorno às aulas presenciais. Muito obrigada. Obrigada, Roberta. PND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço, até mais.